Oi, não vi vocês aí. Desculpem. Ah, vocês estão esperando o trabalho. Título executivo. Vamos começar. E aí, galerinha do canal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para poder falar sobre título executivo. Mas antes, não esqueçam de ativar o sininho, curtir e compartilhar, pois em breve mais vídeos virão. Vamos lá? Podemos dizer que o título executivo é um componente da execução processual, ou seja, é a base do processo executivo. Ainda assim, podemos dizer também que é a prova legal do crédito, ou seja, é uma forma de você provar que você possui o crédito. Ele deve ser analisado como ato e documento, juntamente. Você não pode analisar o título executivo somente como um ato ou somente como um documento. Você deve analisar conjuntamente. Lembrando que o título executivo deve ser certo, líquido e exigível. E existem dois tipos do título executivo, a qual seja judicial e extrajudicial. Numa maneira sucinta de resumir o que é o título executivo, podemos dizer que, segundo o doutrinador Cândido Rangel Dinamarco, o título executivo é um ato ou um fato jurídico indicando em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere. Ou seja, em uma maneira de resumir para vocês o que é o título executivo, podemos dizer que é uma forma de você provar que você possui aquele crédito. E dentro dessas maneiras ele irá se dividir na maneira judicial e na maneira judicial, sendo que os coleguinhas em breve agora irão explicar para vocês, ok? Vamos lá! Fala, galerinha do YouTube! Hoje estamos aqui para o trabalho do RUSBE e eu vou falar sobre título executivo judicial. Mas antes, eu gostaria de comentar um pouco sobre o sincretismo processual. Em 73, no antigo código, existia um tipo de processo para cada tutela. Havia o processo de conhecimento, o processo de execução e, se porventura precisasse, o processo cautelar. Hoje, no Código de 2015, não há mais toda essa burocracia, pois em um só processo já conseguem tutelar vários direitos, vários pedidos. Então, no caso do título executivo judicial, tem-se a sentença e logo após já há o cumprimento de sentença. O título executivo judicial, então, é constituído a partir de um processo anterior, no qual uma decisão judicial que institui uma obrigação que não é cumprida voluntariamente pelo devedor. Ou seja, o devedor não pagou, então aí que começa esse pedido para cumprimento dessa obrigação. Logo, a execução do título executivo judicial é feita pelo cumprimento de sentença. Os títulos executivos judiciais sujeitos ao cumprimento da sentença encontram-se tipificados no artigo 515 do Código de Processo Civil. São os seguintes incisos. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial, conciliação e mediação. A decisão judicial homologada logo após ter havido a autocomposição feita pelas partes. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, arbitragem ou outro meio consensual fora do judiciário. 4. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação... Desculpa, gente, problema técnico aqui da produção.
Desculpa. Voltando. Inciso 4. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. 5. O crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. 7. A sentença arbitral. 8. A sentença estrangeira homologada pelo STJ. 9. A decisão interlocutória estrangeira. Desculpa, pessoal. Após a concessão do executado a carta rogatória pelo STJ. 11. Requerer a intimação do titular quando a penhora recair sobre construção base. Então, esses são os incisos. Nós já achamos eles bem explicativos por si só. Além disso, para finalizar agora, galera, a defesa do executado nessa modalidade é a impugnação, diferentemente do título extrajudicial, que será explicado agora. Senta, porque lá vai a história. Bom, antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe, siga nosso canal e, além de tudo, esse sininho aqui embaixo, clica nele para vocês sempre receberem notificações dos nossos vídeos futuros, porque vai ter mais. Bom, vou pegar meu artigo de leitura aqui, meu Juliette. Hoje, vou continuar a matéria com vocês, mas explicando sobre títulos executivos extrajudiciais. Se bem que eles não são objeto de estudo do direito processual civil. Isso se diz porque tais títulos eles são atos jurídicos estudados de outras áreas do direito, como a letra de câmbio, debênture, que são estudados pelo direito empresarial. O direito processual civil ele agrega eficácia executiva, transformando-se em títulos executivos. Bom, eu vou partir então a matéria da confissão de dívida constante de escritura pública, o outro documento público assinado pelo devedor. Pode acontecer de o devedor ele reconhecer a sua dívida através de ato praticado por um documento público, de que a escritura pública ele é um exemplo mais conhecido para facilitar o entendimento. Assim, por exemplo, imagine o caso de um devedor que perante o notário ele lavra a escritura declaratória de confissão de dívida, pois essa confissão de dívida, desde que relativa à obrigação certa, líquida e exigível, ela é evidentemente por escritura pública, ela é o título executivo extrajudicial, a partir desses requisitos. Não sendo a única, é o caso, por exemplo, do ato notarial. Então, um ato notarial, ela é prestada perante uma autoridade policial ou judiciária, pois sempre que em documento público for registrada a confissão de dívida certa, líquida e exigível, ela haverá um título executivo extrajudicial. Bom, então, partimos para a confissão de dívida por um documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que difere da anterior. As exigências formais estabelecidas pela lei processual, ela é tão somente o documento particular ele esteja subscrito pelo próprio devedor e por duas testemunhas. As testemunhas elas são meramente instrumentárias desse processo, não sendo necessário que aponham suas assinaturas no documento no momento da prática do ato de confissão da dívida. Ela é perfeitamente possível que o assinem depois e nem mesmo é preciso que suas assinaturas sejam lançadas no documento na presença do devedor para que se constitua o título executivo extrajudicial. Bom, vale lembrar, por fim, que um instrumento público lavrado por um oficial público incompetente ou que não observe as formalidades legais, desde que é assinado pelas partes, ele é equiparado ao instrumento particular e, tendo sido assinado por duas testemunhas, ela será admitida como suporte de um título executivo extrajudicial. Esse é o ponto importante. Bom, então, a próxima seria a transação referendada. A orientação nessa fase ela é estabelecida a partir do artigo 3º, parágrafo 2º, de valorização dos meios consensuais de resolução de conflitos. Desculpem o gaguejo. Encontra-se no inciso 4º do artigo 784 mais uma manifestação e que se reconhece como um título executivo extrajudicial a transação celebrada pelas partes,
desde que referendado. O referendo ele pode ser manifestado pelo Ministério Público, nos casos em que tem atribuição pela Defensoria Pública, quando pelo menos um dos transatores for economicamente suficiente nessa hipótese do DP. Pela Advocacia Pública, em casos envolvendo interesses de entidades públicas ou pelos advogados dos transatores. Em qualquer dessas hipóteses, constando de transação, alguma obrigação certa, líquida, exigível, haverá um título executivo extrajudicial. Nunca é demais recordar, vou deixar esse ponto importante, porém que os transatores eles podem optar por postular em juízo através de um processo de jurisdição voluntária à homologação judicial de seu ato de autocomposição, caso em que formará um título executivo judicial. Isso está no artigo 515, inciso 3º. Bom, partiremos então para o desculpa. É um contrato garantido por hipoteca, penhor ou anticrese. São títulos executivos extrajudiciais todos aqueles contratos de que constem obrigações certas, líquidas e exigíveis. Vou deixar isso bem claro durante esse vídeo e essa explicação. Em que se tenha constituído como garantia do cumprimento da obrigação o direito real de garantia, a hipoteca, o penhor, a anticrese e a propriedade fiduciária. Precisos os termos do artigo 784, inciso 5, nos contratos garantidos por hipoteca, penhor ou anticrese, o bem dado em garantia fica sujeito ao cumprimento da obrigação. No artigo 1419 do Código Civil vocês encontram esse trecho. Assim, não tendo sido cumprida a prestação, poderá o credor demandar a execução forçada, devendo a atividade executiva indicar sobre o bem empenhado, hipoteca ou um sujeito a anticrese. No artigo 835, tá lá. Bom, partiremos então para o contrato de seguro de vida em caso de morte. Ele chama-se assim, dessa forma de seguro, ao negócio jurídico pelo qual uma pessoa, segurador, ele se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. Após o seguro de coisas, Bom, só um minuto. De pessoa, e entre os seguros de pessoas é muito praticado o seguro de vida. Não, porém, o único tipo de seguro de pessoa, há também o seguro de acidentes pessoais, que normalmente é celebrado a garantir também o assegurado para o caso em que o acidente resulte em morte. Pois o contrato de seguro de vida, mas não o seguro de acidentes pessoais, mesmo no caso de morte, tampouco de seguro de coisas. Desculpe. É um título executivo extrajudicial. Todo esse... Desculpe, pessoal. Podendo-se promover a execução... Vou continuar a série, desculpe pela brincadeira. Podendo-se promover a execução da indenização devida no caso de ter ocorrido a morte do segurado. Para demandar a execução, caberá ao exequente que o beneficiário do seguro de vida apresentar com uma petição inicial um apólice ou o bilhete do seguro ou a letra, na falta desses outros requisitos, documentos comprobatórios do pagamento do prêmio. Bom, vou partir para algo mais fácil então, já que essa complicou um pouco. O crédito decorrente de foro e laudêmio. Quando o imóvel ele é emprazado, isto é, quando sobre ele incide uma enfiteuse, um direito real regulado por força do disposto 2038 do Código Civil pelos artigos 678 e 694 do Código, além de outros atos normativos que tratem especificamente do tema. Fica o foreiro, o titular do direito real limitado, também chamado de enfiteuta, obrigado a pagar anualmente ao senhorio direto um valor anual denominado foro ou pensão. Além disso, no caso de alienação onerosa de enfiteuse, paga-se ao senhorio direito um percentual do preço denominado laudêmio. Por caso... Só um minuto. Essa matéria é um pouco complicada. Deixa eu pensar direitinho. Deixa eu tirar aqui meu instrumento. Esse chapéuzinho que tá aqui. Vamos lá então. Paga-se ao senhorio direto um percentual do preço denominado laudêmio. No caso de imóveis foreiros, a União, por exemplo, ela é aqui certamente, ela está a maior parte dos casos de enfiteuse, bastando lembrar da hipótese de ser o imóvel
um terreno da Marinha, pois, no caso de não ser pago o valor devido ao título de foro ou do laudêmio, poderá o credor dessa importância forçada, já que o crédito decorrente do foro ele é de laudêmio, não títulos executivos extrajudiciais, seja o senhorio direto, promover a sua execução. Bom, outra matéria muito estressante também, então vamos para a próxima. Falaremos então do crédito documentalmente comprovado de aluguel de imóveis e de encargos acessórios da locação. Isso é bem tranquilo de entender. O contrato de locação de imóveis ele é celebrado por escrito, ele gera para o locador o direito de receber do locatário o aluguel e uma série de outras verbas concedidas como encargos acessórios. É o caso das despesas ordinárias de condomínio ou de impostos e taxas incidentes sobre o imóvel. Se assim ele tiver sido expressamente estabelecido no contrato, caso o locatário não cumpra com essas suas obrigações, ele poderá então, o locador, promover a execução forçada de seu crédito. Está lá no 784, inciso 8º. É interessante observar que o não pagamento dessas verbas também permite ao locador ajuizar a ação de despejo por falta de pagamento, caso em que se permite a acumulação de pedido de despejo com pedido de condenação ao pagamento do débito, tá? Lei 8.245 de 91, observa isso aí. Bom, a próxima é a inscrição do termo de dívida ativa da Fazenda Pública. Deve observar também que ela é um título extrajudicial. O inciso 9 do artigo 784 ele prevê o título executivo capaz de servir de base para a instalação do processo de execução fiscal. Trata-se da execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de suas respectivas autarquias. Por dívida ativa se considera aquela de qualquer natureza cuja cobrança ela seja atribuída por lei às entidades acima referidas. Ocorre que a Lei de Execuções Fiscais não descreve o título executivo que serve de base para a instalação desse processo. Incumbência que acabou por ficar reservada ao Código de Processo Civil. Tá? Aqui a gente está tratando dele. O texto normativo ele afirma que seria um título executivo a certidão de dívida ativa. Ela é um mero documento. E já se teve a oportunidade de ver nesse estudo que o título executivo ele não é um documento, mas o ato jurídico de que o documento ele é um mero suporte. Na verdade, então, o título executivo ele é o ato de inscrição do termo de dívida ativa, não a certidão que comprova que a inscrição ocorreu. A certidão ela é tão somente o documento que se junta à petição inicial e que muito frequentemente forma com a petição inicial um só instrumento. O que é permitido pelo artigo 6º, o artigo 6, no parágrafo, salvo engano, o 20 da Lei 6.830, salvo engano, do ano de 80, que tem por objeto demonstrar a existência do título executivo. Bom, partiremos então para a próxima explicação, que é o crédito referente à contribuição de condomínio edilício. Modernamente, ele é muito grande o número de pessoas que residem em condomínios edilícios, assim entendidas aquelas edificações em que há partes que são propriedade exclusivas e outras que são de propriedade comum dos condomínios. Pois nos condomínios edilícios, incumbe aos condôminos o rateio das despesas comuns, ocorre com alguma frequência, porém, de algum condomínio tornar-se inadimplente, o que sobrecarrega os demais. É que se um condomínio ele deixa de pagar a subcontribuição, os outros ele acabam por ter de cotizar-se, arcando com o valor necessário para fazer frente às despesas do condomínio. Afinal, se não o fizerem, o condomínio não terá dinheiro suficiente para pagar despesas, como as da folha de pagamento de seus funcionários e conta de consumo de água, de energia elétrica e outros. Para amenizar o prejuízo dos demais condôminos, então estabelece o artigo 784-10, que ele é um título executivo extrajudicial. Bom, ele é um título executivo extrajudicial. Bom, pera que tem que respirar. Então, desculpem o imprevisto aqui, tivemos alguns problemas técnicos. O nosso set de produção desmoronou aqui, foi uma coisa de doido, o furacão passou, mas tudo bem, estamos aqui de volta. Só meu instrumento de leitura aqui, tá? Pra ficar bem estiloso. Vou só terminar do ponto em que paramos. Estava falando de condomínio edilício para documentos que eram títulos executivos extrajudiciais. A parte em que a pessoa ela chega ao ponto de ficar inadimplente o condomínio, eles têm isso como um título que serve para amenizar o prejuízo dos demais condôminos. Estabelece o 784
no seu inciso 10º, que ele é um título executivo extrajudicial, o crédito referente à contribuição, todas as contribuições condominais, são ordinários ou extraordinários, desde que previstas na convenção ou aprovadas em Assembleia Geral. Tudo bem, então passamos à última análise, que são os demais títulos que, por disposição expressa, recebem da lei própria, eficácia executiva. Além dos títulos executivos arrolados no 784, reconhece que outras leis elas prevêem outros títulos executivos extrajudiciais. É o caso, por exemplo, da cédula de crédito imobiliário e da cédula de crédito bancário. Além disso, porém, é bom recordar que, por força da cláusula geral de negócios processuais, nada impede que a parte ela crie títulos executivos entre elas, que são títulos extrajudiciais. Como seria o caso, por exemplo, de uma confissão de dívida por um instrumento particular subscrito apenas pelo devedor, sem assinatura de nenhuma testemunha de que constasse uma cláusula nesse mesmo contrato, atribuindo ao ato uma eficácia de título executivo. Tudo bem. Passamos então a entender o que é execução com a nossa próxima colega no próximo vídeo. Então, sentamos, contando história, aprendendo, né? Então, simbora. Muito obrigado. Fala, meus fãs! Hoje a gente está aqui para encerrar esse vídeo e no final a gente deixou para falar dos recebidos, que é o novo processo civil brasileiro de Alexandre Freitas Câmara, também biografia desse trabalho, bibliografia, né? Bibliografia. Para agradecer os 13 mil seguidores inscritos desse canal. E 13 é galo, então é uma marca muito importante. Eu vou encerrar falando da execução, que é a atividade jurisdicional responsável para que se aconteça o cumprimento do direito inerente ao título executivo, sendo instrumento utilizado para satisfação do credor, transformando a prática em direito. Como mencionado anteriormente pelos meus colegas, a execução dos títulos executivos pode se dar em judiciais e em extrajudiciais. Sendo fundada em título executivo judicial, é chamado de cumprimento de sentença, o seu procedimento, e está disposto do artigo 513 ao 538 e outros do novo CPC. Normalmente, este se desenvolve como fase complementar ao processo de conhecimento. Já quando se funda em título executivo extrajudicial, tem-se o processo de execução, descrito no livro 2 da parte especial do novo CPC, sendo ele aplicado de uma forma subsidiária ao regime do livro 1 da parte especial, artigo 771 e seguintes, do novo CPC. Deste modo, é realizado por meio do processo de execução as pretensões do direito material, que foram estipuladas por credor e devedor, sendo de direito exclusivo do Estado o direito de praticar a execução forçada, cabendo ao credor apenas a faculdade de pedir ao Estado a sua atuação, cumprindo-se por via do direito de ação, sendo a execução forçada por meio desta ação. Observando assim que a execução forçada pode ser compreendida como sendo atividade jurisdicional fundada em um título executivo, tendo como finalidade retomar o equilíbrio que foi rompido devido ao não cumprimento de uma obrigação, expondo o executado a atos de perda de direito que recaem sobre os seus bens. São exercidas através de meios de coerção e subrogação as atividades executivas. No primeiro caso, o Estado emprega instrumentos que são necessários para que se realize o cumprimento da obrigação, no caso de multas e também de prisão civil do devedor em inexcusável. Desculpa, volta. Revolvido. Inexcusável de alimentos, protesto de títulos ou ainda o registro do nome do devedor nos cadastros de devedores inadimplentes. Enquanto os meios de subrogação vêm a ser os que são utilizados pelo Estado
quando o mesmo desenvolve atividades para substituir a atuação do executado, relevando-se capaz de produzir um prático resultado de mesmo valor que se o próprio executado tivesse cumprindo a prestação. Por exemplo, promovendo a apreensão apreensão e expropriação de bens do executado para reparar o crédito com o credor. Ou também quando é realizado a apreensão de um bem para entregá-lo ao exequente, ou seja, a parte cobradora, né? Destacamos também que o procedimento executivo, ele propõe se realizar o crédito exequendo, pode afirmar que a execução se realiza no direito do credor, e exceto nas execuções universais, que aponta também, entre outras coisas, a reabilitação do executado. Ademais, procura por todos os sujeitos do processo agem de forma cooperativa e de boa fé, né? Se espera isso de todas as partes, de forma menos onerosa possível. E aí, finalmente, o credor pode desistir, né, da execução a qualquer momento. A competência varia quanto à natureza do título. Em caso de serem títulos judiciais, diz respeito ao cumprimento de sentença. Entretanto, nas execuções de títulos extrajudiciais, a competência é definida a partir do processo de execução, observando o foro do domicílio do executado, eleição constante do título, ou também o lugar onde os bens a ela sujeitos estão situados. Quando o executado se tem mais de um domicílio, a execução pode ser instaurada em qualquer um deles. E caso ele seja incerto ou desconhecido, a execução poderá ser recomendada num lugar onde for encontrado ou no foro do domicílio do exequente. Mas a prioridade é que, como a pessoa não está esperando a ação, seja no domicílio dela. Existindo mais de um executado e domicílios diferentes, a proposta de execução poderá ser feita em qualquer um desses foros, fica a critério do exequente. Sempre poderá ser feita a proposta no foro onde o ato foi praticado, ou onde o fato gerador ao título, mesmo que lá resida o executado. Por fim, consideramos como os requisitos necessários para que aconteça a realização de qualquer execução que o devedor não tenha cumprido com a sua obrigação líquida, certa e exigível, que esteja presente no título executivo, sendo o bem o objeto da obrigação um bem fungível, que seja quantificado e certo quanto às suas características, ou seja, ser certo quando não deixar dúvida quanto à sua existência, líquido quando o título não deixa dúvida em torno do seu objeto, e exigível quando não deixar dúvida a respeito da sua atualidade. Essas características é muito bom a gente lembrar. Podemos então concluir com essa videoaula exposta que a execução é a atividade jurisdicional que é destinada a fazer-se cumprir o direito que o título executivo traz. Então a execução é muito importante, porque ela finaliza todas as características do título executivo, sendo uma atividade que agride o patrimônio e é fundamentada em títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Portanto, através da execução é que se realiza as pretensões do direito material formuladas pelo credor em relação ao devedor. Voltando só para encerrar essa videoaula, e eu espero que o pessoal da sala que está assistindo isso tenha entendido mais ou menos o que é título, porque a gente tem que fazer o link com essa videoaula e com o que o professor tem ensinado pra gente. Só para encerrar, a videoaula foi composta de temos as características gerais dos títulos executivos, a distinção entre os judiciais e os extrajudiciais, como também as formas de execução, como conceito de algumas formas de títulos. Então deu para pegar aí a penhora, a avaliação, a citação, os debêntures, os cheques, tudo. E se vocês precisarem de mais alguma informação, pode procurar o grupo e o material que a gente vai disponibilizar escrito que vai estar
top pra todo mundo tirar 30 nessa prova.